Queridos, eu quero começar hoje a nossa reflexão contando uma historinha que eu acho que você já deve tê-la ouvido algumas vezes em alguns outros lugares. Diz que certa feita uma indústria de calçados desenvolvia um projeto de exportação de sapatos lá para a Índia. Em seguida ela mandou 2 de seus consultores, representantes, a pontos diferentes do país, para fazer a observação do potencial daquele mercado onde a empresa haveria de investir. Depois de alguns dias de pesquisa, os 2 consultores responderam aos anseios da sede da empresa, e um deles enviou um fax com a seguinte mensagem: patrão, mande cancelar a produção de sapatos, pois nesse lugar do mundo aqui ninguém usa sapatos, as pessoas andam descalças. Do outro lado do país, na mesma realidade, o outro consultor, vendedor, sem saber do fax do colega, também enviou o seu relatório e disse assim no relatório: chefe, por favor, triplique a produção de sapatos, pois descobri que aqui ninguém usa sapatos. Como assim? Como pode diante da mesma realidade, da mesma constatação, ter posicionamentos tão diferentes? Isso tem a ver, meus irmãos, com o modo como nós enxergamos as coisas. Isso tem a ver com a maneira como nós enxergamos os obstáculos, os desafios. Enquanto que para o fato das pessoas não terem o hábito de usar sapatos seria um obstáculo à venda, para o outro, o fato de as pessoas não usarem sapatos seria uma oportunidade de mercado. Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, diz que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Depende de onde os nossos pés estão. Por exemplo, eu estou olhando para essa fila da direita. O pessoal que está lá está me vendo de um ponto de vista, geralmente o melhor. Esse aqui é o meu lado melhor. O pessoal que está aqui está me vendo de outro ponto de vista, o mais feio, assim, que ele tem uma dobra aqui atrás. Eu vou ajudar vocês, agora eu vou melhorar. Pronto, desse lado. Mas o Domingos que eles veem daqui não é o mesmo Domingos que eles veem daqui. Cada ponto de vista é a vista de um ponto, depende exatamente de onde nós estamos, porque nós nunca enxergamos por completo as coisas, nós só enxergamos exatamente a partir do lugar que nós estamos. E essa é uma ideia que tem implicações grandiosas em muitas áreas da vida, do pensamento, da filosofia, da ética, dos valores, e inclusive na vida espiritual. Na vida espiritual também, porque nós vamos perceber no texto desta noite que nós em geral olhamos os desafios à nossa volta, as coisas do nosso mundo, as dificuldades da nossa vida, geralmente também sob 2 pontos de vista, com 2 lentes, que vão determinar, obviamente, o modo como vamos responder e o nosso sucesso ou fracasso. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, interpretando os desafios da vida. Como é que você tem interpretado? Sob que ângulo você tem interpretado os desafios da sua vida? Nós vamos ler para isso Números capítulo 13, versos 25 até Números 14, versos 12, para a nossa meditação nesta noite. Quero convidar você a ficar em pé. O texto é longo, mas quanto mais Bíblia, mais abençoados nós somos. Está escrito em Êxodo capítulo 13, 25: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então
retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Louvado seja Deus. Oremos. Pai querido, Deus santo, mais uma vez nós lemos a Tua palavra nesta noite, com um desejo do nosso coração de entendê-la, de perscrutá-la, de examiná-la, de ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo desvende diante de nós a Tua palavra, faça cair dos nossos olhos toda escama, todo e qualquer ruído que possa impedir o nosso discernimento dela. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor encha esse lugar com a ambiência do Teu Espírito, que cada um de nós aqui possa ser influenciado, persuadido do pecado, da justiça e do juízo, por meio do Espírito Santo. Pai querido, eu rogo ao Senhor estas coisas, em o nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Vamos contextualizar um pouco a passagem para a gente entender. Os filhos de Israel haviam saído do Egito
com mão forte e poderosa de Deus, e agora estavam indo em direção, marchando pelo deserto, em direção à tão sonhada terra da promessa, Canaã. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a ele e aos seus descendentes uma terra, onde os seus descendentes formariam uma nação, um povo santo, consagrado a Deus, e desse povo viria o Salvador, o Messias. Então, depois de muitos e muitos séculos da promessa, Deus agora estava conduzindo o povo em direção à terra prometida. Saíram do Egito vendo milagres, poderes extraordinários, sinais miraculosos. Deus se revelou grandemente na vida daquelas pessoas através de Moisés e de Arão. Agora, depois de 70 dias de caminhada do Egito até o deserto de Parã, agora eles estavam em Cades Barneia, no limite do deserto e da terra prometida. Antes de possuí-la, sob a orientação divina, Moisés chama 12 homens, um representante das 12 tribos de Israel, e disse: vão à terra prometida, vão examiná-la, vão espiá-la, para constatar se de fato é essa terra, para verificar se de fato essa é a herança que o Senhor prometeu aos nossos pais e à nossa nação. Então os 12 homens foram e percorreram a pé aquela terra durante 40 dias, examinando cada espaço, cada cidade, o povo, a topografia, os frutos da terra. E quando voltaram 40 dias depois, voltaram encantados, extasiados. De fato, aquela era a terra prometida. O relatório dos 12 homens era unânime, não havia incoerência. Eles interpretaram da mesma maneira, o relatório era único. A terra é de fato aquela. Manavam leite e mel. A terra era tão próspera que eles colheram um cacho de uva da região, e o cacho de uva era tão grande que eram necessários 2 homens para carregá-lo. A terra era fertilíssima, regada de norte a sul pelo rio Jordão, margeada pelo mar Mediterrâneo. Sim, de fato é essa terra, mas há sempre um mais no meio do nosso caminho, há sempre um porém, há sempre uma adversativa no meio do nosso caminho. Mas vieram então as interpretações pessoais, vieram então as interpretações a partir do lugar que cada um ocupava e principalmente do coração que cada um tinha. Então 10 deles começaram a interpretar de maneira completamente equivocada. Disseram: mas a terra é terra que devora os seus habitantes. E não é só isso, é uma terra populosa, cheia de um povo valente, forte. E não é só isso, lá nós vimos gigantes, descendentes de anaquitas, e disseram: diante desse povo, nós nos víamos como gafanhotos, como insetos. E aí interpretaram dizendo: nós não podemos possuir essa terra. Deus nos colocou numa furada, Deus nos deu um presente de grego, Deus nos tirou lá da escravidão do Egito e nos trouxe para cá para nos dar essa terra. Mas o que é que nós temos aí? Um povo guerreiro, cidades fortificadas. Nós vamos nos tornar escravos desse povo, vamos morrer na espada deles, os nossos filhos se tornarão servos deles. Deus não foi bom conosco, irmãos. E aqueles 10 homens começaram a influenciar a cabeça da multidão, da congregação dos filhos de Israel, e eles começaram a chorar. O texto que lemos descreve uma multidão de gente chorando, um vale de lágrimas e de assombro. O povo começou a ficar desesperado e começou a dizer: melhor nos fora morrer no deserto, teria sido muito melhor para nós se tivéssemos sido sepultados no deserto, ou tivéssemos morrido sob a tutela de Faraó, do que virmos para cá
e morrermos nas mãos desses incircuncisos cananeus. E ofenderam Moisés, ofenderam a Deus, duvidaram, insultaram o Senhor. Os outros dois, Josué e Calebe, diante do mesmo relatório, tinham uma interpretação diferente. Eles disseram: irmãos, não chorem, os meus irmãos estão equivocados, a terra é belíssima, é a terra que o Senhor nos prometeu. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistá-la, nós vamos tomá-la desses pagãos, nós vamos possuí-la, Ele vai nos dar, porque a proteção desse povo não existe mais, o Senhor é conosco. Mas ainda assim, irmãos, diante de tanta tentativa de fazê-los acreditar, a multidão queria então apedrejar Josué e Calebe, creu, se deixou persuadir pelo relatório dos outros 10, e não só isso, quiseram apedrejar o próprio Moisés e disseram: vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Olha o coração humano, olha a natureza do coração humano. Eles prefeririam voltar para a escravidão miserável do Egito, a ter que enfrentar os seus inimigos. Eles prefeririam voltar para o deserto escaldante, morrer no deserto, a ter que crer e obedecer a Deus e enfrentar aquela situação. Então eles queriam destituir Moisés, e se voltaram contra Moisés, e Deus se voltou contra eles. Deus se voltou contra eles, e foi a hora que Deus prometeu que nenhum deles, nenhum dos adultos daquela geração, jamais possuiria a terra prometida. Somente aqueles que tivessem menos de 20 anos de idade. E Deus deu para eles o que eles queriam. Querem voltar para o deserto? Então Deus fez com que voltasse para o deserto, e aquela geração morreu no deserto. E somente 40 anos depois, os israelitas herdaram a terra prometida, como Deus desejava. Meus irmãos, a fé e a incredulidade estão presentes quando nós interpretamos os desafios da vida. O que nós vemos aqui são duas formas de interpretar os desafios da vida, a partir daquilo que há aqui. O problema realmente não está nas circunstâncias e nem nos fatos que nos cercam, está na maneira como nós interpretamos a partir daquilo que está no nosso coração. E é sempre um desastre espiritual nos esquecermos que, conquanto os problemas e os desafios sejam reais na nossa vida, nós sempre podemos suplantá-los se Deus estiver conosco. A fé e a incredulidade são duas espécies de lentes por meio das quais nós interpretamos os acontecimentos à nossa volta. Há pessoas que diante de problemas tão pequenos caem, sucumbem, perdem, vivem murmurando. Há outros que diante de problemas tão gigantescos, pela fé conseguem vencer, superar. Os problemas, o fato não está nos problemas ou nas circunstâncias, mas está em nós, porque nós sempre lemos, sempre interpretamos o que nos cerca a partir das lentes que nós usamos, sempre enxergamos a vida a partir da ótica sob a qual nós olhamos as coisas, e essas duas formas definem aquilo que nós somos. E mais do que isso, essas duas formas de enxergar definem também o nosso próprio futuro. Aquela geração de israelitas terminou sepultada no deserto, porque enxergaram pelos olhos da descrença. E é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: o que acontece quando nós lemos os desafios da vida pelas lentes da descrença? O que acontece? É interessante que as duas metáforas utilizadas, tanto por um grupo como por outro, são extraordinárias. Diz no versículo 23, ou 32 e 33 do capítulo 13: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, dizem os 10 espias, devora os que nela habitam,
Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ficaram encantados com a grandeza da terra, mas ficaram perplexos e apavorados com a grandeza dos inimigos. Não eram todos gigantes, obviamente que não eram alguns descendentes de Enaque. A terra de fato tinha um povo cruel, um povo pagão, mas Deus os havia provado que tinha poder para dar tudo aquilo que eles esperavam. Deus os havia libertado das mãos fortes de Faraó. Deus os havia trazido para um lugar que lhes daria, mas eles não creram. Olharam para aquelas pessoas e se viam como gafanhotos, como insetos, supervalorizaram os problemas, hipertrofiaram os seus inimigos, generalizaram e se tornaram incapazes de vencer. Passaram a ver monstros e disseram: Deus foi muito sarcástico conosco, nos tirou da escravidão para nos fazer morrer nas mãos dos cananeus. Deus nos deu um presente de grego, nos tirou do Egito para nos fazer morrer na espada desses incircuncisos. Eles fizeram, meus queridos, a palavra de Deus mentirosa, duvidaram do que Deus poderia fazer por eles. Por isso desencorajaram o povo, choraram e pediram um novo líder. É isso que acontece quando nós só interpretamos as coisas do ponto de vista da incredulidade. Há pessoas para quem tudo é um grande problema. Há pessoas que qualquer dificuldade, que qualquer conflito, que qualquer desafio se torna assim dantesco, diabólico, infernal, tão grande que ela é incapaz de superar. O problema não está mesmo na situação, o problema não está mesmo no desafio, o problema está nos seus olhos, e você enxerga a partir daquilo que está no seu coração. Aqueles incrédulos hebreus, eles enxergaram gigantes, quando os outros dois espias enxergaram possibilidades. Aqueles incrédulos hebreus enxergaram uma terra que devora pessoas, enquanto aqueles dois hebreus que acreditaram enxergaram uma terra belíssima. Como é que você está enxergando os seus problemas? Como é que você está enfrentando, interpretando as circunstâncias que aparecem na sua vida? Tem gente que só sabe contar coisa negativa, ela nunca consegue enxergar coisas boas. Por quê? Porque os olhos estão contaminados, o coração lê a partir de uma ótica da incredulidade. Ele disse: eu não consigo, eu não sei, eu não posso, não vai dar certo, nada funciona. Está habituado a construir uma carreira de fracasso, de insucesso. Está habituado a colher fracassos e insucesso, porque sempre olha nessa perspectiva. E olha, eu vou dizer para vocês, é muito chato viver com gente assim. É muito chato andar com gente que é medrosa, é temerosa, ela não acredita, ela nunca aposta, ela não arrisca, ela não tem força, é sempre alguém fechado com medo, é sempre alguém que só vê os aspectos negativos, que superdimensiona, que hipertrofia as dificuldades da vida. Eu tenho pena de um marido que vive com uma mulher assim, e tenho pena de uma mulher que vive com um marido assim. Eu tenho pena de um pai que tem filhos assim, e de filhos que têm pais assim. Não vão a lugar nenhum. Como é que você está enxergando? Como é que você está interpretando? Será que eles acharam que pelo fato de que Deus lhes havia prometido uma terra, eles chegariam e encontrariam a terra limpa e vazia? Será que eles acharam que o fato de Deus fazer promessas quer dizer que a gente não tem que lutar? Quem disse para você que ser crente é como quem vive numa cadeira de balanço, ou como quem recebe uma passagem para o Walt Disney? Quem disse para você que ser crente
é viver uma vida completamente sem lutas, sem batalhas, só vitória, só vitória, só vitória, só isso, só bênção, é utopia. A vida cristã é cheia de desafios. Deus havia de dar a terra àqueles homens, sim. Ele havia prometido a Abraão, a Isaque, Jacó, a Moisés e a todos eles, mas eles precisavam ter a coragem, exercer fé e entrar naquela terra, confiando não em seus esforços, não em sua capacidade. Eles precisavam acreditar que Deus estava no controle, e mais tarde creram, quando Josué, que já estaria 40 anos depois na direção do povo de Deus, conduz a marcha em triunfo para a conquista de Canaã. Eles cercaram a primeira e mais poderosa cidade do local, chamada Jericó, e sem uma espada, sem uma força humana, eles destruíram a cidade e conquistaram aqueles povos pagãos, porque Deus estava com eles. Amém? Preste atenção, a vida cristã não é uma cadeira de balanço, a vida cristã não é uma viagem para o Walt Disney. A vida cristã é uma caminhada cheia de obstáculos e desafios, mas só vence quem é capaz de crer que Deus vai dar a vitória em toda e qualquer situação. Amém ou não? Como é que você está lendo as situações de sua vida? Como é que você está interpretando? Em segundo lugar, quando lemos os desafios pela lente da fé, se você observa, a outra metáfora utilizada já pelos 2 espias é extraordinária ainda. Enquanto que os 10 diziam: diante dos enaquitas nós nos tornamos como gafanhotos. Ora, o que pode fazer um gafanhoto diante da bota de um gigante? Era assim que eles se viam. Olha só como é que se enxergavam os 2. Diz o versículo 7 a 9 do capítulo 14: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Não tenham medo, porque nós os devoraremos como se fosse pão. É interessante. Enquanto que os que olhavam pela ótica da descrença se enxergavam como gafanhotos indefesos diante da bota do gigante, os que olham pela a ótica da fé e da obediência a Deus enxergaram os mesmos inimigos e desafios como pão na boca de um faminto. O que pode fazer um pobre de um pão na boca de um faminto? Eu não posso ser devorado por você, eu não posso. A metáfora é extraordinária para dizer que nós venceremos, porque o Senhor estará conosco. Amém, irmãos? Quando a gente olha pela ótica da fé, tudo muda. Desafios monstruosos se tornam oportunidades. Quando a gente olha e anda pela ótica da fé, problemas se tornam oportunidades para vencer. Quando a gente caminha pela ótica da confiança e da obediência a Deus, não andamos choramingando, reclamando, murmurando da vida, e nem vendo ela apenas em tons de cinza, mas passamos a vê-la pelos olhos coloridos de Deus, como arco-íris no horizonte. Os outros 2 espias, Josué e Caleb, trazem uma informação muito positiva. Ela é boa, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Tem os inimigos? Eles disseram, tem. Eles não negaram. Tem muitos inimigos a serem vencidos, embatidos, são idólatras, pagãos, mas precisam ser vencidos, e o Senhor nos dará, de modo que eles se tornarão para nós como um pão na mão de um faminto. Nós os devoraremos como se devora um pão indefeso, que não pode se mexer. Sabe, essa é a ótica da fé. É de gente que tem sempre a cabeça erguida, não por orgulho, mas por confiar em Deus. É de gente que quando todo mundo diz assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e ele vai lá e faz. Imagine se o Davi tivesse a ótica
desses camaradas, desses 10 primeiros espias. Os filisteus armaram uma guerra, uma batalha contra os israelitas, e desafiaram os israelitas, praguejavam contra Deus, humilhavam o rei de Israel. Então, diz a Bíblia que nenhum homem, nenhum soldado israelita ousou enfrentar, porque eles elegeram o seu maior soldado, Golias, homem zarrão de quase 3 metros de altura. Davi era um garoto que nem soldado era um menino que foi deixar comida para os irmãos no acampamento, e quando chegou no acampamento onde estavam os soldados de seu exército, ele viu Golias, o filisteu, praguejando, amaldiçoando a Deus. Ele ficou irado, porque nenhum homem honrava a sua espada e o seu Deus, e ia enfrentar o Golias. Nem mesmo Saul, que segundo a Bíblia era um homem avantajado, de porte alto, forte, belo, tinha coragem de enfrentar Golias. E o jovem ranzinza, magrela, pequenininho, mas corajoso, de uma fé tremenda, disse: eu vou enfrentá-lo. Quando ele se ofereceu, eu posso imaginar que os irmãos dele quiseram dar uns coques nele: deixa de ser besta, garoto, volta para casa, só presta para cuidar das ovelhas do nosso pai. Mas ele insiste, se oferece ao rei. O rei tenta dar a sua própria armadura a ele, ele não consegue se mexer com a armadura de Saul, e vai ao encontro do gigante. Aquilo sim era um gafanhoto e um gigante, mas nos olhos do Golias, nos olhos do Davi, era o gigante com o pão na mão. Eram os olhos da fé. E enquanto o Golias o vê se aproximar, diz: por acaso eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com uma funda, um estilingue, algumas pedras na mão? Aí o jovem diz assim: você vem contra mim com espadas, lanças, escudos, mas eu vou contra você no nome do Deus de Israel. E o final você já sabe. Sabe, meus irmãos, quando nós andamos pela ótica da fé, não tem medo, porque a Bíblia diz que a fé lança fora todo medo. Quando nós andamos pela ótica da fé, não há desespero, porque a fé fortalece a esperança. Quando nós reagimos às circunstâncias da vida pela ótica da fé e da promessa de Deus, nós avançamos. Josué e Caleb fazem um apelo apaixonado para que a multidão creia no relatório e acreditem que Deus vai dar a terra prometida, mas eles rejeitaram até o fim. E Deus vai mostrar para eles que quem olha pela fé, olha sempre da melhor maneira possível. Aqueles homens que rejeitaram e que foram incrédulos morreram no deserto. Josué e Caleb foram os únicos que sobreviveram. Mais tarde, 40 anos depois, o Caleb, que já tinha 80 anos de idade, mais ou menos, entra na terra prometida e pede a cidade de Hebrom, dizendo: eu ainda tenho força para lutar e coragem para trabalhar da mesma forma que tinha há 40 anos atrás. Sabe por quê? Porque a fé fez com que o sonho dele só aumentasse. A fé fez com que o desejo dele só crescesse em possuir a promessa de Deus. Porque quem acredita naquilo que Deus promete, conquista, vence, não fracassa. Mas a incredulidade impede muitos de avançarem. Muitas pessoas não são melhores na sua caminhada com Deus porque estão sempre duvidando. Muitos não têm um casamento abençoado porque estão sempre duvidando. Muitos não conseguem vencer os obstáculos de sua vida pessoal porque sempre estão duvidando. Irmãos, a fé é um empecilho, a falta de fé, a descrença é um empecilho para a obediência. Às vezes o nosso principal obstáculo é a falta de fé, e não o problema em si mesmo.
Como é que você está interpretando as dificuldades da sua vida? Como é que você está enxergando pelos olhos da fé? Eu não estou querendo dizer que basta você crer que as coisas vão dar certo, que elas vão dar certo. Não é isso. Não é crer como um pensamento positivo, é crer num Deus que age a favor daqueles que confiam nele. É crer nas promessas que ele empenhou em sua palavra, que ele fez a meu respeito. É crer naquilo que ele escreveu e se firmar nessas promessas para crer e enfrentar de cabeça erguida qualquer que seja a situação. É preciso aprender a colocar tudo nas mãos de Deus sem hesitação, obedecendo com fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu hoje venho a você e lhe pergunto mais uma vez: como é que você está interpretando, como é que você está enfrentando, como é que você está encarando os desafios, as dificuldades da sua vida? Será que você é uma daquelas pessoas pessimistas, só anda de cabeça baixa? A crise que está atingindo todo mundo é o motivo principal da sua boca. Não vou fazer isso por causa daquilo. Só superdimensiona os problemas da sua casa, superdimensiona os problemas do seu casamento, superdimensiona os problemas da sua vida financeira, superdimensiona porque você atribui valor exagerado, porque você não consegue enxergar pela fé. Eu hoje venho dizer para você: confie no Senhor. As pessoas podem dizer para você: não vai dar certo, você não vai conseguir, é grande demais para você. Você vai dizer assim: é verdade, é grande demais para mim, mas eu vou conseguir, no nome do Deus de Israel, no nome do Pai do Senhor Jesus Cristo, do meu Deus. Em Hebreus 3, 12 a 15, nós somos advertidos: tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se um ao outro a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Hoje Deus está tratando comigo, com você, que chegou aqui hoje sem ânimo, sem graça, para que você aprenda a enfrentar tudo pela fé e submissão à vontade do Senhor, a não viver contando derrotas, fracassos, choramingando, murmurando, porque é um Deus que se importa com você. Eu quero convidar você a fé, a confiar no Deus que tudo pode, pois está escrito no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Curve sua cabeça agora e vamos orar. Vamos orar. Se você está aqui